Olá, hoje vamos falar de direito tributário, mais especialmente do nosso direito tributário, do nosso sistema tributário brasileiro. Meu convidado de hoje, natural de Encantado, filho do seu Valmor e da dona Bernadetta, é pós-doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Sevilha. Marido da Luciana, é sócio e consultor jurídico fiscal na Buffon e Furlan Advogados Associados. Professor da Unicinos, o pai do Gianluca e do Francesco, é autor de 2 livros sobre tributação e assessor jurídico da ACI de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Marciano Buffon. Doutor, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar sobre um assunto que não é agradável, mas é muito necessário de se discutir. Né? E como a gente tem coisa para discutir, né? É uma área ampla, gigante, cheia de controvérsias. E a gente avança tão pouco enquanto sociedade, né? Avança só como quem arrecada, né, doutor? Sim, eu estou lembrando agora, nos anos 60, um gaúcho muito conhecido na área tributária, Alfredo Augusto Becker, caracterizou o sistema tributário brasileiro como um verdadeiro manicômio jurídico tributário. E eu só imagino se o Becker vivesse os tempos que nós vivemos, porque o sistema tributário atual no Brasil, o modo de pagar tributo no Brasil, hoje é muitíssimo pior do que era nos anos 1960 do século passado. Então, não existe nenhuma definição que pudesse hoje retratar o que a gente vive, né? Nos últimos mais de 50 anos, nós esforçamos muito em evoluir bastante, é isso? Assim, obviamente eu não conheço todos os modelos de tributação existentes no mundo, mas nós conhecemos aqueles modelos mais difundidos, né, dos países desenvolvidos. Não existe nada igual ao Brasil, nada, né? Alguns países da América Latina têm uma injustiça fiscal tão clara como existe no Brasil, mas o nosso tamanho de complexidade não existe em lugar nenhum. Vamos voltar um pouco nesse tempo aí. Natural de Encantado. Sim. Escolheu o direito por quê, doutor? Foi meio que é o acaso da vida, né? Eu estudava administração de empresas na Fevale, aqui em Novo Hamburgo. Já morava aqui na região? Sim, né? Sim, já morava aqui em Novo Hamburgo. E aí eu tive lá uma disciplina de direito tributário, eu achei muito interessante e fui estudar na Unicinos, estudar direito e depois meio que também é um acaso, né, surgiu a oportunidade de trabalhar junto com o senhor João Carlos Lucini, né, da Lucini Assessoria, isso lá em 1991, né, e infelizmente, né, ainda hoje o senhor Lucini é meu sócio, nós estamos trabalhando junto aí com demais parceria que deu certo aí. Deu certo, junto com demais colegas aí, Marina, Matheus, Cauê, tem uma turma, Jovilde, Regina, uma turma de longa data que nós trabalhamos em conjunto lá aqui em Novo Hamburgo. Então o direito nasceu já como uma especialidade para ti? Sim, eu estudei. Tu já encontrou, já disse, é o tributário meu caminho. Não, às vezes a gente é levado, né? Eu passei a trabalhar com direito tributário quando fui trabalhar junto com o Lucini, né? E isso lá em 91, porque eu havia sido demitido do banco, né, onde trabalhava, o Banco América do Sul, e eu tive sorte, porque 2 ou 3 dias depois apareceu um anúncio no jornal em que se buscava alguém para trabalhar nessa área tributária, né? E, enfim, as coisas meio que acontecem ao acaso e depois a gente é levado ou se autoconduz, né? Deixa rolar, doutor? Isso, é mais ou menos isso, né? E a ACI, como é que aconteceu? A ACI nós trabalhamos há uns 3 ou 4 anos, né, na assessoria jurídica, e isso é uma atividade que envolve muitas pessoas, o trabalho de muitas pessoas, essas todas que eu mencionei antes, meus colegas do escritório, porque nós temos o compromisso de prestar assessoria a todos os sócios da entidade, nós sabemos da importância, do tamanho da Associação Comercial em Novo Hamburgo, da ACI, e a quantidade de sócios e de
atividades diferentes que são exercidas. Então, o nosso compromisso lá é atendê-los na parte tributária e também dar o suporte à diretoria, né, ao nosso presidente Marcelo, ao nosso diretor Marco, na ação política, né, porque a CI tem, além desse suporte todo aos sócios, tem uma ação política discutindo no campo tributário, né? Por exemplo, agora recentemente com o projeto de reforma tributária do Estado, a ACI se posicionou contrariamente às propostas que foram apresentadas e esse projeto acabou sendo retirado. Ou mesmo durante a pandemia, né, aí em abril, né, a entidade moveu uma ação judicial, nós movemos em nome da entidade uma ação judicial buscando a postergação dos tributos, né, do pagamento dos tributos, enquanto durasse aquele estado de calamidade pública que nos encontrávamos, né, e de certa forma ainda nos encontramos. Tivemos um êxito transitório, mas enfim, um pequeno fôlego. Muitas dessas coisas são boas, mesmo que sejam transitórias, apenas para dar um ânimo, né? Em um tempo tão difícil como esse. Às vezes né? a sobrevivência depende exatamente daquele instante. E também psicologicamente, né? Sentir-se, o empresário sentir-se protegido pela entidade, né? Aqui em Novo Hamburgo, a CI, lá em São Leopoldo, o Sindimetal, com o qual nós trabalhamos, o Simborsul também. Eles são entidades que dão esse suporte aos seus associados e são indiscutivelmente importantes, né, cruciais. Né? Veja a história da CI, 100 anos. Centenária, né? Então, nós temos um profundo orgulho de fazer parte, né, de uma equipe que é muito grande, né? Tem muitas pessoas que atuam lá na associação comercial e nós temos a honra e orgulho, né, de fazer parte desse grupo de pessoas. Eu já tive a oportunidade de ver o doutor ministrando uma palestra dentro de um dos encontros mensais, né, do prato principal, e de poder falar exatamente deste assunto, né, que, como o senhor bem fala, ele é um assunto eminentemente técnico, tratado essencialmente na esfera política, né, por políticos cuja ânimos não seja outro senão a sanha arrecadatória. O fim até pode ser legítimo para alguns deles, enfim, não quero nem entrar nessa seara, mas é a necessidade de aumentar a arrecadação e poder gastar mais, poder fazer mais daquilo que acredita que seja o importante. Um princípio completamente adverso daquele que a própria concepção de Estado está pressuposta, né, doutor? E veja, Rodrigo, quando se critica a questão da tributação, eu tenho ouvido a mesma pergunta quase sempre, né? E até em outros locais fora do país, né? Quando eu faço uma palestra como aquela da ACI, em que eu relato o modelo de tributação brasileiro, ninguém fora do país acredita que seja assim, né? Alguns ficam efetivamente incrédulos e outros, e por vezes eu já tive essa experiência, né? É feita uma pergunta: e por que vocês não mudam isso? Por que vocês permitem que esse modelo continue, né? E essa pergunta é uma pergunta recorrente, né? Por que isso continua? Claro, nós só vamos ter um modelo diferente de tributação no Brasil quando nós tivermos previamente a isso uma reforma política em que se mude radicalmente o modo de escolha dos nossos representantes. Porque, na atualidade, vejam, isso não é uma crítica aos que exercem cargos políticos, é uma crítica ao modelo que nós temos. Porque as nossas escolhas, a minha, a sua, da sociedade em geral, elas deixam de ser expressivas no dia seguinte à escolha efetivada. Ou seja, se nós fizéssemos uma pergunta hoje, qual foi o deputado federal que você votou na última eleição, muitos teriam dificuldades de dizer, né? Tirando aqueles casos em que se conhece a pessoa e tudo mais. Mas vejam, isso acontece, não é porque nós sejamos ignorantes, nós não damos importância ao que acontece no meio político. Ocorre porque, em regra, e nós temos aí exceções muito meritórias, pessoas
que nós não vamos mencionar aqui, mas são políticos que nós temos que realmente reconhecer o trabalho, aqui no Vale principalmente, mas em regra, no nosso país, uma vez eleito um deputado federal, ele sequer está vinculado ao partido político dele. Ele vai fazer parte de uma bancada no Congresso Nacional, e lá nós temos as denominações, né, bancada do boi, da Bíblia, da bola, dos mineradores, dos bancos, e ele vai defender o interesse da bancada na qual ele está inserido. Ou seja, quem tem poder acaba estabelecendo uma carga tributária que é bancada por aquele que poder não tem, né? É por isso que é um modelo que permanece há tanto tempo, porque quem tem poder, de uma forma muito eficaz, consegue se excluir desse dever. E é por isso que, eu acredito nessa questão, que a nossa carga tributária hoje é essencialmente fundada sobre o consumo, né? Porque aqueles que pagam a conta não têm noção do quanto pagam. Ou seja, é possível nós termos um cidadão reclamando do IPTU que paga para o município de Novo Hamburgo e acha que isso seja muito significativo, pagar 500, 600 mil reais de IPTU, e ele não se dá conta, por exemplo, que o que ele paga mais de CID sobre os combustíveis, ele nem sabe que paga, ou PIS e COFINS sobre o combustível, é muitíssimas vezes maior do que o seu IPTU ao longo do ano. Ou o seu ICMS, que é 30% ou do de ICMS, tudo que tu paga. Né? E até o ICMS é um pouco mais visível, porque vem destacado na nota, mas esses tributos que sequer destacados eles são mais expressivos, né? De tal sorte que hoje 60% de tudo que se arrecada, mais ou menos em torno disso, deriva desses tributos indiretos sobre o consumo, que nem quem é especialista, né, que só vive disso, né, se consegue dizer quantos nós temos. ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, a própria substituição tributária de ICMS também, talvez seria um tributo simples, a CPRB. Veja, SLL. Olha o drama. Eu só vivo disso, da questão tributária, e eu não consigo dizer a você quantos tributos indiretos sobre o consumo nós temos. Está tudo perdido, doutor. Como eu posso garantir, na condição de consultor jurídico, eu e todos os demais colegas, contadores, advogados, como nós podemos dizer, você tem que pagar o valor X? Nós não sabemos. Qualquer empresa de médio porte para grande não sabe se paga corretamente seus tributos. Então são os dois efeitos aqui cruéis do modelo de tributação brasileira. Essa opção por tributar o consumo, ela tem uma vítima prioritária que é o consumidor final, independentemente de capacidade econômica. E de uma forma muito mais pesada para quem tem menos capacidade econômica. Afinal de contas, quem tem renda muito baixa só consome alimentos, né, com essa renda. Por outro lado, isso gera uma tremenda complexidade que é antieconômico. Vamos imaginar assim, que hoje um empresário alemão venha para Novo Hamburgo e diga, eu vou construir uma fábrica aqui em Novo Hamburgo. Vou conversar com as melhores pessoas que conhecem tributação aqui. E nós nos reunimos aí num grupo aí de umas 20 advogados e contadores. Tem muitos bons profissionais aqui na nossa cidade. Ele vai perguntar quanto a minha empresa vai pagar de imposto, né? E nenhum de nós vai conseguir dizer para ele o quanto. Ele pega o avião e volta para a Alemanha, né? Doutor, evidentemente que eu acho que fecha a questão agora de que se fosse para nós termos serviços na mesma qualidade que os europeus têm do retorno, a gente pagaria esse imposto sem reclamar tanto. O problema é que o padrão é inversamente proporcional. Esse é o problema 1. Segundo, qual é o modelo que a gente deve imaginar para uma sociedade mais justa, né? Hoje a gente tributa o consumo, que é uma das coisas mais burras que existe. Tu está impedindo o desenvolvimento, geração de emprego e renda, e uma geração maior de impostos, se fosse pela renda, se fosse pelo patrimônio, enfim. O que seria bom? O que seria justo? Como mudar isso? Dá para pensar em mudar isso? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o advogado, o Dr. Marciano Bufano.
Estamos de volta hoje recebendo o Dr. Marciano Buffon, diretor e consultor jurídico fiscal da Buffon Furlan Advogados Associados, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Abraço pessoal da INH. Mercator Feiras e Eventos vem a 0 grau, de 16 a 18 de novembro, confirmadíssima feira. Vai acontecer lá em Gramado, Serra Parque, presencial, e o apoio da Lookfair Fechaduras. Doutor, a gente conversava um pouco sobre esse esporte nacional que é falar da coisa pública. E a gente resolve muito pouco, doutor. A gente fala bastante, a gente critica bastante. Cada um é técnico de futebol e é presidente da República também. Mas na hora do vamos ver, de se unir em torno de uma ideia coletiva, de transformação, bom, aí as coisas não são bem assim que funcionam. Fechava a conta comigo agora de que se a gente recebesse em serviço que a gente paga de imposto, estaria tudo certo? Obviamente, né? E isso revela a outra face do nosso modelo cruel de tributação. Porque, veja, Rodrigo, nós temos uma tributação que não respeita a capacidade contributiva, sobretudo que tributa quem não tem capacidade contributiva. E no direito, nós conhecemos isso como a impossibilidade de se tributar um mínimo existencial, porque está ligada à ideia de dignidade humana, né? É indigno que o cidadão tenha que optar entre pagar tributos ou se alimentar, né? É um princípio básico da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, essa é a face cruel do modo de tributar, mas tem uma outra face que é também cruel, que é o próprio gasto público. Se nós formos examinar para onde vão os recursos, e eu me ponho assim a falar sobre isso, porque nós temos na universidade, na Unicinos, um grupo de pesquisa que trata disso, do gasto público, tributação e gasto público, em que nós analisamos para onde vão os recursos. Por vezes nós temos algumas surpresas muito interessantes, né? Como o Estado gasta seus recursos, o Estado brasileiro gasta seus recursos. Veja, não tem nenhum Estado que teve educação e saúde e qualidade gastando menos do que 10% do produto interno bruto com saúde e 10% com educação. O Brasil gasta menos de 5%, investe menos do que 5%. Melhor, o verbo não é gastar, é investir menos do que 5%. Então, isso explica, né, um pouco a nossa situação. Por outro lado, quando nós examinamos o gasto público, e os dados são do Tesouro Nacional, né, e o último que eu tive acesso aos números de 2017, não acredito que tenha mudado muito esse cenário, né? Até porque não é bom examinar 2020, porque isso distorce tudo, né? A pandemia distorce tudo. Mas veja, os dados de 2017 davam conta que, contabilmente, cerca de 40 e poucos % do total da arrecadação era destinado a fazer frente ao serviço da dívida pública, né? Com amortização e pagamento de juros, né? Então, é um modelo perverso de tributação. Quase 50% só para pagar a conta velha. Aliás, juros da conta velha. E gasto público. E por isso que a tributação no Brasil ela carece dessa legitimidade que você mencionava, né? Não há nenhum drama moral, né, de um cidadão sonegando tributo. Ele não se sente cometendo algo moralmente rejeitável, porque ele não percebe a existência do Estado no outro lado. O Estado que lhe dê a contrapartida, né? E isso é ruim porque desintegra o tecido social, né? Não tem uma sociedade coesa onde cada qual encontra um meio de se eximir do dever que tem como cidadão de pagar tributos, né? E sem que isso seja moralmente reprovável por parte da sociedade, né? Hoje, ninguém no Brasil se sente cometendo algo errado, por exemplo, deixando de pagar um tributo, né? Em outros locais, isso é visto como algo inaceitável. Da cadeia. Né? Sem dúvida. Aqui nós temos norma jurídica, temos possibilidade de 2 a 5 anos de prisão, mas eu não sei, mas eu duvido muito que haja um cidadão cumprindo pena no Brasil por sonegação fiscal. Acho que não. Exclusivamente sonegação fiscal, não. Né? Pelo próprio descrédito, né, que existe. O senhor consegue enxergar, assim, com algum otimismo, com alguma visão, uma possibilidade da gente
retomar um caminho ou tomar pela primeira vez um caminho mais justo nesse sentido? Eu, assim... Não falo nem do cavalinho de pau aí, doutor. Vamos dar uma guinada agora aqui, 180 sim. graus. Foi uma ideia que eu defendi publicamente lá em 2017, naquele episódio do 2016, acho que foi no episódio do Joesley, né, que o Brasil entrou em erupção, né, com aquilo que na época foi importante, hoje a gente até esqueceu. Mas eu defendi a ideia de que se convocasse uma constituinte exclusivamente para fazer uma reforma política, tendo como representantes pessoas que não fossem do meio político e estivessem proibidas de buscar um cargo público um período aí de 8 anos, né? Umas 200 pessoas para votar, discutir reforma política. Entre as ideias que seriam possíveis nessa questão política, é uma ideia que o Thomas Piketty, que é um autor com o qual nós trabalhamos lá na universidade, no nosso programa de pós-graduação, no seu último livro, Capital e Ideologia, né, defende, é que a divisão do montante a ser investido, porque o Estado investe em política, né, ele financia partidos políticos, né, e de valores bem expressivos, que isso fosse decidido democraticamente por todos os cidadãos. Ou seja, no momento de votar... no momento de votar, você diria, olha, eu dou um voto para o partido tal e, proporcionalmente, isso significaria uma pequena parcela do montante, ou seja, as pessoas decidiriam aquelas ideias que lhe fossem mais factíveis, adequadas, enfim. Seria a democratização do fundo eleitoral, né? Que hoje não se pode dizer que seja democrático. Não. Então, seria um financiamento, já que existe o financiamento público, e no Brasil deu muito errado o financiamento privado das campanhas. Os dois aqui dão errado, aliás, quase tudo está dando errado aqui. Então, talvez seja esse caminho, mas... Mas aí seria o fortalecimento do voto em lista, do voto em partido? O fortalecimento dos partidos voto políticos. Distrital? Claro, nós podemos pensar em saídas como essa, né? O voto distrital misto, mas é importante que haja partidos políticos sólidos, que permaneçam. Não existe uma democracia com 30, 40 partidos políticos, porque o partido político significa a representação de uma concepção ideológica. E, aliás, nós temos no Brasil, inclusive, partidos políticos que negam que tem uma concepção ideológica. Isso é tão estranho negam como... a política, né? Negam a política. É tão estranho como um time de futebol dizer, não, aqui não se joga futebol, aqui a gente só vende bananas. Aqui a gente só não usa bola, fora isso é futebol. Não é futebol. Então, obviamente, nós teríamos que ter uma redução de... Se nós tivéssemos 5 ou 6 partidos políticos, me parece que todos as hipóteses, todos os aspectos ideológicos estariam representados. Né, mas será que nós teríamos tantos partidos? Porque, veja bem, eu acho que a liberdade dos partidos políticos é interessante, é uma provocação, não quero lhe induzir a pensar como eu. O problema não está na forma como é bom ter um negócio chamado partido político, já que eu tenho aí o fundo eleitoral, o fundo partidário, o tempo de TV, as negociações, agora já não existe mais das candidaturas proporcionais, o que era outro problema terrível. Porque se isso não existe, ninguém quer ter um partido político, né? Claro, você tem razão, Rodrigo. As benesses... Cláusulas de barreira, como a gente começa a ver. As benesses que são concedidas aos partidos políticos... É um bom negócio. Que faz com que nós tenhamos... Vejam, nós não sabemos quantos partidos políticos... Quantas pessoas no Brasil conseguiram dizer quantos partidos nós temos? São poucos. Então... Mas os Estados Unidos têm... Nós temos 32, eu acho, agora, e os Estados Unidos têm 60 e tantos. Só aparece 2, né? Mas que vivem com... Porque não vivem do poder público, né? Exatamente. Você quer ter um partido político? Sim. Então, como uma associação qualquer, que seus associados banquem essa conta. Né? Nosso tempo está quase acabando e a gente falou muito pouco em evolução do nosso direito tributário e do nosso sistema tributário, né? A gente continua tributando o consumo acima de qualquer outra fato gerador, chamaria, né? Sim. No Estado, agora, o governador tentou um movimento, indo de contra, ou maquiando aquilo que ele era contra, propôs ali a redução das alíquotas que nos pesam muito, que são os combustíveis, né, energia elétrica, o imposto geral em 1%, né?
talvez mexendo em alguma coisa aí da relação de produtos que venham de fora e tal, mas sem a garantia também, uma maquiada muito grande. E o presidente Bolsonaro se elegeu muito defendendo que faria uma profunda reforma tributária. E discutiu várias vezes com o Marco Kirsch, nosso diretor da CI, de que, para mim, essa era a mais importante, era a primeira que teria que vir. Veio a previdenciária, já tínhamos tido a trabalhista daquele jeito, estamos aí com uma reforma administrativa capenga, que também não sei se passa, não parece interesse do governo em aprová-la, um esforço. Tá? O esforço é mais para se manter vivo, respirando, do que para aprovar reformas estruturantes. Dá para ter alguma esperança nesse sentido? E, sobretudo, que modelo seria um modelo justo ou mais aproximado, ou que a gente caminharia para isso realmente? Seria abrir mão de tributar o consumo desta forma, em cascata, como a gente tem hoje? Seria tributar a renda? Seria tributar patrimônio? Como seria uma boa divisão, pelo que o senhor conhece de sistemas do mundo inteiro, dessa matriz tributária? Bem, tradicionalmente... Que seria um assunto para a gente conversar por algumas horas aqui, evidentemente. Né? Tradicionalmente, os países tributam, em primeiro plano, a renda, depois o consumo e depois o patrimônio. Essa linha Qualquer aí, país desenvolvido do mundo. Nós estamos falando da Alemanha, Espanha, Itália, França. Primeiro lugar, a renda, depois o consumo, depois o patrimônio. Né? Esta é a lógica da tributação, que no Brasil é diferente. Né? Vejam, vamos lá, eu não tenho otimismo que uma reforma tributária nesse sentido aconteça, até porque os projetos que estão no Congresso, eles têm alguns méritos, né? As duas PECs que estão lá sendo discutidas, embora cada qual queira um protagonismo político, né? Até tem um nome do presidente da Câmara, e uma tem o nome do presidente do Senado, e o governo agora enviou um projeto de lei que ao meu ver, ao invés de ajudar, acaba tornando mais confuso todo o ambiente de aprovação de uma reforma. Elas têm alguns méritos, que é reduzir a complexidade, reduzir a quantidade de tributos. Acho que isso é positivo, mas elas não enfrentam, na essência, os problemas históricos da tributação no Brasil. Não conseguem superar isso e nem aproximam o Brasil de uma tributação igual a esses países que nós mencionamos aqui. Isso depende depois de se fazer leis ordinárias, leis complementares, para fazer essas adequações, né, ao modelo de tributação. Eu não tenho otimismo que com o Congresso que nós temos hoje aconteça algo dessa natureza. Acho que não. Né? E é por isso que já um ano atrás, naquele evento da CI, era provocativo, o título era provocativo, né? Reforma tributária dos sonhos à realidade. Né? Eu dizia que não acreditava que acontecesse algo assim. Mas, assim, vejam, e nós falamos há pouco, nós não estamos autorizados a sermos otimistas, porque o otimismo sempre é baseado em estatísticas, no presente. A gente olha, objetivamente, nós não temos essa autorização. Mas, à mercê disso, nós temos o dever de cultivarmos a esperança, que é diferente do otimismo, que é aquele sentimento segundo o qual o futuro não está posto, né? Nós estamos construindo. Mas é um sentimento meio mágico, se a gente olhar para o Brasil, assim, né? Não é... Sim, parece mágico, Rodrigo, parece mágico porque nós nos sentimos muito impotentes. Muito. Mas um pouco que nós podemos fazer, cada qual ao seu modo, com a sua vida, estará contribuindo para isso. Porque tem uma frase que para mim é muito relevante do Papa Francisco, que eu considero acima de tudo, um grande intelectual, né? Ele diz o seguinte: a vida não pode ser a rendição às circunstâncias. Nós não podemos simplesmente dizer é assim e pronto, nós não conseguimos mudar isso. Essa capacidade de indignação nós temos que ter, né? E sobretudo os jovens. Sustentar e fomentar. Isso, sobretudo os jovens. Não é possível que um jovem não queira mudar a realidade que nós temos. É da natureza da juventude querer um mundo diferente, melhor do que o nosso, que nós temos aqui, melhor do que nossos pais. É isso que nos faz caminhar, né? Me parece. Adorei conversar contigo. Evidentemente que, né? Temos que aprofundar um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, mas acho que é um suspiro também a sua palavra de esperançar, né? Acho que esse é o nosso desafio e, sobretudo,
acho que nós temos que continuar nos provocando os nossos políticos, né? Tendo uma memória política, como o senhor bem destacou, e fazendo com que o nosso amanhã seja um pouco melhor do que foi hoje. Porque ontem algumas coisas já foram piores, né? Então, talvez a gente venha em algumas coisas caminhando para frente. Agora, evidentemente, há tudo por ser construído. Muito bem, concordo. Muito obrigado pela oportunidade e conte sempre comigo aí. Hoje, numa conversa de peso com esse craque em direito tributário, no nosso sistema tributário nacional, e a gente vai aproveitar e explorar muitas vezes o Dr. Marciano Buffon, com certeza na nossa Vale TV, para que a gente possa continuar avançando junto com que, à medida que as coisas venham a ser discutidas, né, no nosso Congresso Nacional, na nossa Assembleia Legislativa, e quem sabe, na nossa Câmara de Vereadores também. Continuo agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.